Muito bem, nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, EBD, Escola Bíblica Dominical, e esse trimestre nós estamos estudando um assunto muito importante, relacionamento em família. Se é uma coisa que está sob ataque nos dias de hoje, é exatamente a família constituída, né? Esposo, esposa, filhos, hoje estão querendo acabar com a família. Por isso que é importante nós darmos tanta ênfase naquilo que a Bíblia diz sobre a família. Hoje, na lição de número 3, a lição 3 tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. O ciúmes é uma coisa terrível e ele é um mal que vem prejudicar a família, não é? Hoje as pessoas têm muito ciúmes, às vezes o homem sente ciúmes da mulher, outras vezes a mulher sente ciúmes do homem. Uma coisa é nós termos zelo por quem nós casamos, outra coisa é aquele ciúmes demasiado que vê coisas que realmente não existem. Vamos ao texto áureo. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, verso 16. Tiago menciona a inveja, o espírito faccioso, a perturbação e toda obra perversa. Verdade prática, os ciúmes é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção, as consequências ruins que essa emoção traz. Então, portanto, o ciúmes é uma obra da carne, de acordo com a verdade prática. A Bíblia também fala, no livro de Números, sobre o espírito do ciúmes. E apesar de o comentarista aí ter falado de obra da carne, que de fato é o ciúmes uma obra da carne, mas também a Bíblia fala do espírito do ciúmes, que é uma coisa terrível, não é? Que nós encontramos no capítulo 5, verso 30 de Números, ou quando sobre o homem vier o espírito ciúmes. Na verdade, o ciúmes é também um espírito mau que vem para prejudicar os casamentos. Vamos à leitura bíblica em classe, nós vamos ler alguns textos, por exemplo, Gênesis 37, verso 1 a 4, a inveja que os irmãos de José tiveram dele. E vamos ler Gênesis 37, 1 a 4, verso 11, 18, depois verso 23, 24 e finalmente verso 28. Vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Está aí o problema. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Viram-no de longe e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova
e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Vamos notar algo interessante aqui, não é? A história dos filhos de Jacó, ela não é só uma história comovente, mas ela chega a ser dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo da inveja e podemos dizer até dos ciúmes de seus irmãos com relação ao relacionamento de José com seu pai, Jacó. É verdade também que nós lemos no texto que Jacó tinha uma certa preferência por ele. Vimos na aula passada o problema da predileção de um filho sobre o outro, né? Quando diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. E Jacó parece que teve essa tendência que recebeu de sua mãe de dar predileção para um filho. E nesse caso, o filho era José. Por isso, José também tornou-se uma pessoa de confiança do seu pai. Lembra que o José diz no texto que ele era filho da velhice de Jacó. Então o pai, que já estava idoso, começou a confiar em José para que José pudesse olhar os seus irmãos e viesse dar o reporte dos seus irmãos. Em outras palavras, José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. E por esse motivo, eles começaram a ver José como um delator e merecedor da hostilidade deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja, os ciúmes estão presentes. A palavra-chave aqui do texto é ciúmes. Essa é a palavra, né? Ciúmes. Vamos à falha no tratamento dos filhos. Primeiro, a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Voltamos naquele ponto da predileção, Gênesis 37, verso 3. É possível que o patriarca tenha percebido também que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças que há entre seus filhos. Diferenças essas como diferença de personalidade, de temperamento de cada um de seus filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui, na história de José, vemos que a história se repete. Agora é a predileção de Jacó, e isso vai produzir nos demais filhos e irmãos de José a inveja, os ciúmes entre eles. E as consequências dessa inveja e ciúmes serão graves dentro da própria família. Vamos para o ponto 2, os ciúmes em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores. Numa clara atitude de predileção e preferência, isso provocou nos irmãos de José a inveja, os ciúmes de José, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó e era o primeiro filho dele com
Raquel, a mulher a qual ele amava e que ele havia trabalhado 7 anos e depois trabalhou outros 7 por ela. Ora, por ser o 11º filho de Jacó, José, os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai. Encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje de várias cores especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso diz no verso 4 de Gênesis 37 que seus irmãos o aborreciam, não é? Vamos ler o capítulo 37, verso 4 de Gênesis, que é importante entender essa história, não é? De José. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente, não podiam conversar com José pacificamente. A inveja, os ciúmes, não permite-nos compreender os desígnios de Deus. Além desse presente, o pai que deu a José, também havia os sonhos que José tinha, que o sempre colocava em posição de superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho de José, os molhos de trigo e os sonhos dos corpos celestes que se inclinam diante de José, versos 5 a 9, do capítulo 37, quando contado aos seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito com relação a eles, por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter, sim, profético no caso dos sonhos de José, mas seus irmãos não o entenderam assim, muito pelo contrário, entenderam como uma atitude presunçosa. Imagine só, José, o mais novo, deveria dominar sobre os outros. Para eles, isso era uma presunção da parte de José. Não podiam também enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José se torna o governador do Egito. Gênesis 41, versos 41 a 43. Vamos para a sinopse tópico 1. Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Os pais têm que evitar provocar essa dissensão entre os irmãos. Vamos ver os ciúmes como causa dos conflitos. Falamos primeiro da túnica. A túnica de várias cores. De uma mesma forma, era também para os irmãos de José um símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso. Agora, essa túnica colorida de José o colocava numa posição de destaque em relação aos seus irmãos. Gênesis 37, 3. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Isso corroborou o sentimento de predileção de Jacó por José e trouxe os ciúmes, a inveja que era derivada dessa atitude do patriarca, que vai promover tristes consequências na família de Jacó. Falemos dos ciúmes. Os ciúmes como agente de conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar o favoritismo do pai, José agiu com uma inexperiência, imaturidade e até mesmo um pouco de arrogância. Seus irmãos estavam com orgulho ferido por causa dessa preferência paterna de Jacó por José. Não aceitavam sequer ouvir o filho predileto de Jacó. Por isso, eles encheram-se cada vez mais de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Vemos aqui
que o ciúmes é uma emoção que tem origem no egoísmo. Se eu não posso ter, eu também não quero que o outro tenha. É como também uma infecção do corpo que se espalha num corpo doente. A inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem nos ciúmes o nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúmes desperta o furor. Provérbios 6:34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem origem como obra da carne. 1 Coríntios 3:3. O ciúmes é sim uma obra da carne. E também podemos dizer que é um espírito que se apodera da pessoa, de acordo com Números capítulo 5, verso 30. Nós nessa lição estamos enfocando os ciúmes entre irmãos e a inveja, não é? Entre os irmãos de José. Porém, existe os ciúmes também entre o marido, entre a esposa, não é? E nós vemos isso em Números, a lei dos ciúmes, no verso 27. Vamos falar da extensão dos ciúmes. Na presente lição, anunciamos os ciúmes na relação entre os irmãos. Mas ele está presente em muitas relações. O ciúmes pode trazer problemas sérios para a vida conjugal. Faz com que amizades sinceras e relacionamento profissional também podem produzir ciúmes. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprezo e desgosto do que felicidade. No ambiente onde os ciúmes dominam, sobram desconfiança, insegurança, controle e até querer dominar o outro, a ideia de posse. Embora todas as pessoas tenham, sim, um pouco de ciúmes, pois se trata de uma emoção humana, a linha entre os ciúmes controlada e descontrolada, ela é muito fina, muito tênua. Nós muitas vezes podemos cruzar essa linha. Vamos para a sinopse tópico 2. Na família de Jacó, podemos constatar que os ciúmes e a inveja é uma obra da carne. E quando cultivado, prejudica muitos relacionamentos humanos. Tópico 3. Os males dos ciúmes. Os ciúmes podem causar tragédias familiares. Nós notamos que os irmãos de José quase o mataram. E temos o caso de Caim, que matou também Abel por inveja, por ciúmes. Não é? E temos o caso de maridos que assassinam suas mulheres, tudo por causa dos ciúmes. Não são poucas notícias das tragédias conjugais em que os ciúmes causam. Também não são poucos casos que pessoas prejudicam as outras por causa dos ciúmes, no trabalho, na área profissional. Não foi diferente também no tempo de Jesus. Essa casta sacerdotal ficou ciumada, invejosa por causa da extensão dos milagres do ministério terreno de nosso Salvador. Marcos capítulo 15, verso de número 10. Os ciúmes entre os santos de Deus, de maneira geral, ele se torna uma coisa obsessiva. Muitas vezes surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas. Infelizmente, entre os santos de Deus, os ciúmes também podem minar a relação de pessoas que eram anteriormente próximas uma à outra, mas agora, devido aos ciúmes, se separam. Assim, os ciúmes, ele acaba se caluniando, difama e ofende um irmão em Cristo, ou um colega até mesmo de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que possamos produzir frutos de amor e não de ciúmes. Gálatas 5:25 diz assim: não sejamos cobiçosos de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, vencendo os ciúmes. Ponto 3. Em primeiro lugar, é preciso, para vencer os ciúmes, alimentar a mente com coisas de Deus. Vamos para Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8. Olha, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 4, verso 8. Paulo está quase terminando a carta, eu vou ler o 7 também, para entender que se você não tem essas coisas na sua mente, dificilmente terá a paz. Paulo diz aqui em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz de Deus é que guarda duas coisas, o nosso coração, e o nosso coração, assim como fonte dos sentimentos, diz, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer o que nós devemos alimentar a nossa mente, que devemos pensar, meditar. Paulo diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Como a Bíblia ensina, nós temos pensamentos maravilhosos, puros, limpos. Normalmente, esses pensamentos vêm através do Espírito Santo, principalmente numa mente, às vezes, cheia de pecados, de adultérios. Então, que o Espírito Santo venha e realmente alimente a mente nossa com as coisas de Deus. A Bíblia também declara no livro de Provérbios 4:23 que de tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque deles procedem as fontes de vida. Vamos ler então Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Esse é um verso maravilhoso. Diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então é preciso guardar o coração, guardar contra os ciúmes, contra a inveja. E se você sentir isso, ore a Deus para que Deus tire de você. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção de ciúmes está impactando e comprometendo a nossa qualidade de vida. Se caso isso é real, e normalmente na maioria dos casos se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda. Procure a ajuda pastoral, que tem base na palavra de Deus. Eu tenho certeza que qualquer pastor que conheça a palavra o aconselhará com sabedoria. Segunda coisa, não é? Além de confiar que Deus pode tirar isso, né? Encha sua mente com outros pensamentos. Vamos lá. Se a constatação do nosso coração for afirmativa com relação aos ciúmes, então procure ajuda pastoral que vai vir com base na palavra de Deus. E qualquer conselho que vem com base na palavra de Deus vem repleto de sabedoria, porque a sabedoria do próprio Deus. Finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. Ele diz, 1 Coríntios 13:4, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece. A palavra de Deus para nós é o melhor antídoto para tratar de todas as emoções negativas, inclusive do ciúmes. Sinopse tópico 3, o ciúmes obsessivo, aquela coisa, eu sou dono do outro, quase sempre resulta em violência. Muitas vezes resulta em separação.
e às vezes ofensas mútuas que casais trocam em momentos de ciúmes. Esse ciúmes acaba minando as relações de amigos e irmãos. Terrível ciúmes. Vamos para a conclusão da nossa lição. O ardor emocional denominado ciúmes deve ser impedido de progredir o seu caminho, principalmente se essa raiz brotar em nosso coração. Ele deve ser, porque prosseguindo em seu caminho, ciúmes, ele traz uma destruição, pode destruir relacionamentos, pode destruir a moral, a física e até a espiritual sua. O apóstolo Paulo aconselha que andemos de modo digno, evitando contendas, Romanos 13:3. O único modo de deter esse poder destrutivo, chamado ciúmes, é desenvolver em nós o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito que é desenvolvido em nós e na nossa alma, para a prática das virtudes cristãs, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, gozo, bondade, fidelidade, todas essas práticas, não é, que devem se desenvolver na nossa alma e devem nos levar a praticar as virtudes cristãs. O ciúmes também, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas, que são provenientes dos vícios da alma. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Não é? Todos os domingos nós temos pela manhã na igreja e aqui estamos gravando o vídeo para que você tenha essa preciosa aula e no seu relacionamento, quer seja pais e filhos, esposo, esposa, que o ciúmes seja eliminado. Vamos para a revisão da lição com algumas perguntas. Primeiro, o que lemos em Gênesis 37:3? Bom, Gênesis 37:3 é quase que uma repetição do verso. Diz o seguinte, que Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, e dá uma justificativa, porque era filho da sua velhice. Bom, os irmãos já amavam José, mas ainda Jacó teve um tempo de fazer uma túnica de várias cores e dar para ele. Gênesis 37:3, e por isso os irmãos ainda mais continuaram odiando a José. Vamos para a pergunta 2. Como os irmãos de José entenderam os sonhos de caráter profético? Então vamos lá. Os irmãos de José entenderam os sonhos com uma atitude até presunçosa da parte de José. Em que posição a túnica colorida foi colocada a José? Bom, a única colorida locava José em relação de destaque, ou em posição de destaque, em relação aos seus irmãos. Por isso, era isso que fazia essa túnica colorida. Vamos para a quarta pergunta. O que sobra no ambiente denominado pelos ciúmes? Essa pergunta é interessante. No ambiente determinado, dominado pelos ciúmes, vamos ver que será um ambiente onde haverá desconfiança, porque a desconfiança acaba reinando. Outra coisa que haverá é insegurança. E por último, controle de posse. Nós não somos donos de ninguém, nem de nós mesmos. Como podemos ser dono do outro? Vamos lá, quarta pergunta. O que sobra no ambiente dominado pelos ciúmes? Bom, vamos à resposta. No ambiente onde o ciúmes domina sobre desconfiança, insegurança e controle de posse, esse relacionamento está à beira do colapso. Vamos para a quinta e última pergunta. Qual é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas? Qual o melhor antídoto
para se tratar as emoções negativas? Bom, a palavra de Deus é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Amém? Bom, espero ter respondido as perguntas aqui que foram feitas, não é? E que nós possamos vigiar com relação ao ciúmes. Próxima matéria, nós estaremos estudando a lição de número 4, onde fala de ídolos na família. Que Deus nos guarde, que em nossa casa, em nosso relacionamento, venha ídolos que roubem a glória de Deus, em vez de adorar o Deus único e verdadeiro. Muito bem, Escola Bíblica Dominical, que você possa estudar a lição e aprender cada vez mais. Amém.